Eu digo para você, quando você compra um carro zero, bacana, inteiro, bonito, quando que você procura a oficina para dar uma geral? Logo, o mais rápido possível, porque você tem um apego muito grande e você está absolutamente convencido que quanto melhor esse veículo for cuidado, melhor ele vai durar. Não é muito diferente do ser humano. Mas eu acho que nós temos algumas idades que são críticas. Então, depois dos 30 anos, tudo está envelhecido, vale a pena fazer um olhar. Aí, depende do indivíduo, eu vou esticar isso para daqui 10 anos você volta para a gente ver como é que tá. Para a mulher, sem dúvida nenhuma, quando ela se aproxima da menopausa, isso muda muito o corpo da mulher. E para o homem, se está tudo bem, quando ele estiver próximo dos 40 anos. A partir dali, começar a cogitar... Eu acho, porque daí é a questão da gente olhar antes, né? Olhar Prevenir, antes, né? por exemplo, se você ficar esperando aquela parede que está começando a trincar, tá certo? A cair nas suas cabeças para ir consertar, lógico que o prejuízo vai ser maior. Esse é um corte do Conversaria Podcast. Se você quiser assistir o episódio completo, o link tá na descrição. Para ajudar a gente, hype esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, tá? E também utilize o cupom CDF da Growth Suplementos, tá? Dá essa moral pra gente, pra você pagar barato nos suplementos que já são baratos. Quem mais, japonês? Não, e além disso, não esquece de seguir as nossas redes sociais, tá? Tem aqui o link na descrição. Segue o meu Instagram, o do Rodrigo, e tem o do Conversaria Podcast também, beleza? Assiste o corte aí. Se a gente estivesse falando aqui há 50 anos, tá bem? Sobre a população, a gente ia falar para você que dois ou três em cada 100 pessoas tinham acima de 60 anos. Sim. E eram pessoas que chegaram depois dos 60 anos, por sorte, por resiliência, por capacidade de se manter vivo. E então a gente não conhecia o indivíduo que envelheceu. Nos últimos 50 anos, essa pirâmide, ela fez assim, né? Ela era muita infância, muita juventude e pouco velho. Agora ela virou aqui. Sim. Ela virou um barril. Então, nós temos hoje 12%, 13% da população já acima dos 60 anos. Nós vamos ter daqui 20 anos uma população maior ainda. E a medicina, que mal tinha resolvido a questão de sarampo, catapora, em criança que passa fome, apareceu aí esse caminhão de velhos que a sociedade teve que lidar. Então aí precisou a medicina olhar para esse grupo e dizer, alguém vai ter que ser especialista por isso. E aí a geriatria fica nisso. A geriatria começou cuidando do velho. Daí ela percebeu o seguinte, peraí, eu tenho que cuidar de uma coisa que vem antes do velho, o envelhecimento. Olha que coisa interessante. Então, o geriatra é o indivíduo que cuida do envelhecimento e que cuida do velho, tá certo? Do indivíduo acima de 60 anos. E eu já vou adiantar para vocês, o envelhecimento chega muito mais cedo do que o velho. Sim. Então, se um de vocês dois tem mais de 20 anos, eu digo para vocês que vocês têm muitas células envelhecidas. E se alguém tem mais do que 30 anos, eu posso dizer que todas as células do corpo de alguém de 30 anos já são envelhecidas. Então, vocês vejam que interessante. Então, o geriatra, respondendo para você, o geriatra é aquele que estuda o envelhecimento e o jeito da gente passar esse envelhecimento do jeito mais bacana possível e também aquele indivíduo que foi presenteado com a velhice. E depois eu vou explicar para vocês por que eu chamo de presenteado com a velhice, e que tem características diferentes e que merece um olhar diferente. Maravilha. Perfeito. Eu acho que uma das principais dúvidas quando as pessoas começam a envelhecer, como você mesmo disse, é assim, ou até mesmo alguém próximo que começa a envelhecer, a principal dúvida é a seguinte... quando que eu vou procurar um geriatra? Que idade eu vou esperar o meu pai chegar para procurar um geriatra para ele, ou a minha avó, ou meu avô? Tem isso específico ou não? Então, não tem exatamente isso, né? Porque o que a gente acha? Que o geriatra é aquele cara que vai ser um gestor. Um gestor da sua vida, da sua saúde. Nós vamos lidar com as doenças e promover a saúde. Eu digo para você, quando você compra um carro zero, bacana, inteiro, bonito, quando que você procura a oficina para dar uma geral?
Logo, o mais rápido possível, porque você tem um apego muito grande e você está absolutamente convencido que quanto melhor esse veículo for cuidado, melhor ele vai durar. Não é muito diferente do ser humano. Mas eu acho que nós temos algumas idades que são críticas. Então, depois dos 30 anos, tudo está envelhecido, vale a pena fazer um olhar. Aí, depende do indivíduo, eu vou esticar isso para daqui 10 anos você volta para a gente ver como é que tá. Para a mulher, sem dúvida nenhuma, quando ela se aproxima da menopausa, isso muda muito o corpo da mulher. E para o homem, se está tudo bem, quando ele estiver próximo dos 40 anos. A partir dali, começar a cogitar... Eu acho, porque daí é a questão da gente olhar antes, né? Olhar Prevenir, antes, né? por exemplo, se você ficar esperando aquela parede que está começando a trincar, tá certo? A cair nas suas cabeças para ir consertar, lógico que o prejuízo vai ser maior. Sim. Não é diferente para a sua saúde, né? Eu posso dizer para você o seguinte: pô, meu amigo, você está com peso ideal, mas você veja que a sua pressão não está tão legal, o seu açúcar não está tão legal. Você tem uma história familiar muito sugestiva de tal e tal doença. Pode ser que isso aí vai te acontecer. Então, quando você vem para mim, eu falo o seguinte: olha, você me trouxe esse cara de 30, mas eu estou pensando no cara de 40, estou pensando no cara de 50, estou pensando no cara de 70 e estou pensando no cara de 90. Talvez não seja eu o que vai cuidar do 90, Sim. mas eu já estou mirando esse cara de 90. Vixe, ele falou 30, eu tô começando a ficar com medo. Acho que ele acertou certinho, mais ou menos, né? Ainda não, né? Ainda não tô com 30, mas tá chegando. Quando ele falou que depois dos 20, tipo, já fica esperto porque já tem células mortas, eu já falei, nossa, eu me sentindo mó jovial, né? Aqui. Lascou. Exatamente. E esse é um conceito interessante, né? As pessoas têm que entender que esse processo de envelhecimento, ele começa muito antes do que a gente tem de modelo na cabeça, né? Do que é um indivíduo envelhecido. Entendeu? Então, a gente precisa lidar. E uma coisa bacana, né? Você fala o seguinte, você vai me perguntar, mas quem envelhece bem e quem envelhece mal? Meu amigo, a genética interfere em alguma coisa, mas não passa de 20% a 25%. O grande impacto de um envelhecimento com qualidade ou sem qualidade depende do dono dele. E que é um processo de autogestão. Eu não consigo terceirizar. Tá certo? A herança, por exemplo, a saúde financeira, você consegue receber uma herança inteira. Se você herdar 5 fazendas, você vai ter garantia de saúde financeira para os 100 anos. Concorda comigo? Tá bem? A herança que a gente recebe da saúde, ela garante 20% a 25%. O resto ela fala, meu amigo, se cuida, viu? Se cuida, porque o jeito que você comer, o jeito que você dormir, e mais agora, a ciência está falando o seguinte, não só alface faz diferença, abraço faz diferença, conversa faz diferença, vínculos faz diferença, propósito faz diferença, ter relevância na sociedade faz diferença. Então, tudo isso impacta no envelhecimento legal ou não. A gente até pesquisando, né, indo atrás para trazer assuntos aqui, eu vi que você fala muito sobre demência, né, no Instagram ali. Sim. E, assim... olhando lá, parece que esse é o maior dos problemas. Não o maior, mas assim, é o que mais acontece, né? Sim. Se você puder me explicar um pouquinho, porque assim, às vezes eu olhando de fora, como leigo mesmo, acabo não tendo noção do que é um envelhecimento natural e o envelhecimento com demência, né? Você colocou duas coisas importantes, né? Você veja que o envelhecimento natural, a gente usa isso na ciência como envelhecimento normal, que a gente chama o nome de senescência. Talvez eu falei errado. Não, eu gostei dessa questão. O envelhecimento natural, ele tem diminuição da função. Você vai perceber isso nitidamente no jogador de futebol. Você veja, o jogador de futebol de 18 anos, ele tem um potencial. Já o de 28 é um velhinho. O jogador Olha o Neymar aí, ó. Né? O 35 é um velhaço. Não é verdade? É um velhaço. Então você percebe nitidamente esse envelhecimento. Ele deixa de ser o mesmo. Ele não é exatamente o mesmo, mas ele tem habilidades que ele desenvolveu,
né? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, na idade dele, ele já sabe se posicionar, já sabe dar uma de malandro, o próprio Messi faz isso. E lógico que o coração dele não é a mesma coisa. Então, essa diferença entre o envelhecimento natural e o envelhecimento do que é doença é um grande desafio da ciência, tá certo? Para a memória é a mesma coisa. Para a memória é a mesma coisa. Por exemplo, se eu vou encontrar uma pessoa de 50 anos, né, que fala que esqueceu o número da placa do carro ou que esqueceu o nome, isso é absolutamente normal, porque a gente diminui a inteligência fluida. O que é inteligência fluida? Decoreba. Sim. A inteligência fluida diminui, mas a gente aumenta a inteligência cristalizada. Se vocês tivessem me chamado aqui há 20 anos para conversar com vocês, eu teria que ir lá na maternidade, né, quando vocês estivessem nascendo, mas eu há 20 anos eu talvez falasse muito mais coisa decorada, nomes difíceis, do que essa interpretação que eu tenho e que a idade me possibilitou. Então isso é uma coisa. Agora, demência é uma coisa importante. Nós estamos em 3 aqui. Um de nós 3 vai ter demência na nossa vida. 1 a cada 3. 1 a cada 3. E é uma doença que ela mata devagarinho.